Amém, irmãos. Graça e paz. Na continuidade, né, nosso estudo do Campinho Praça Seca, né? Hoje a gente está aqui na casa do irmão Lucas e da Jéssica. Agora a arca está rodando, né? O Senhor nos ensinou primeiro, agora estamos botando em prática. Agora estamos circulando com a arca nas casas dos irmãos, né? Amém. Vamos continuar com o nosso estudo, né? Estamos falando ainda na sexta subida, né? Que é uma subida mais extensa, né? De constituição. E a gente vai continuar falando com relação à consagração, né? Amém. Então o que a gente vai estar ministrando hoje para os irmãos, com a ajuda do Senhor, né? É a continuação desse assunto. Na verdade, nós começamos já da vez passada com esse assunto de consagração, e hoje a gente só vai pegar do determinado ponto onde a gente parou, né? E avançar um pouquinho mais. Vamos relembrar assim rapidamente alguns aspectos só que a gente comentou no primeiro estudo, mas eu não vou ficar repetindo todo o estudo, né? Senão a gente acaba repetindo o estudo todo. A irmã que tiver de repente interessado, dá uma olhadinha lá no vídeo depois com mais calma. Eu vou tocar só em alguns aspectos principais para a gente ir avançando, né, no assunto. Eu acredito que hoje a gente já termina essa parte da consagração. Logicamente que a gente não vai esgotar o assunto, o Senhor é rico, né? Amém. O assunto do Senhor, ele é inesgotável, né? Quanto mais a gente cava, mais riqueza aparece. Muitos versículos na Escritura toda falam com relação a isso. E assim, o encargo hoje já está tocando em alguns só versículos. A gente sabe que temos muitos exemplos, né, em toda a Escritura, mas eu creio que em cada tópico que tocar um versículo né, a gente já dá para a gente ter uma noção, né, do que o Senhor fez por nós, né? Então a gente comentava, né, da vez passada, no início desse estudo com relação à consagração, né, que consagração é você ser colocado para uso exclusivo de Deus, né? Aquele que é consagrado, ele é colocado para o uso de Deus exclusivamente, né? Então o Senhor, ele nos fez um reino de sacerdotes, nos edificou, né? A gente leu até o texto de Pedro, né? Nos edificou, né? Então a gente ouve muito com relação à edificação da casa, né? Nós somos pedras vivas, somos edificados uma morada para o Espírito, uma habitação do Espírito, uma casa para Deus. E a gente pensa que é só até aí, né? Mas quando a gente vê Pedro lá, fala que vós sois pedras vivas, somos edificados casa para ser de sacerdote. Então nós somos edificados com um propósito de sermos sacerdotes nessa casa, né? Então a gente já viu também, já falamos com relação a isso, nós somos a casa, as pedras vivas, e também nós somos os sacerdotes, né? Nós estamos edificando também, fomos edificados outrora, e hoje nós estamos edificando também as pedras que vão chegando, né? Os irmãos que vão chegando, eles vão sendo edificados também para serem pedras vivas também, exercer o sacerdócio também, para oferecer, né? E depois vem lá o versículo de Pedro, para oferecer de sacrifício por intermédio de Jesus Cristo, né? Então o sacrifício, a casa, né? Quando a gente leva para o outro lado, assim, do outro aspecto, né? Vê que um outro aspecto, somos edifício de Deus, mas também somos um corpo de muitos membros, né? No qual Cristo é o cabeça, né? Então essa é a casa, a casa é um aspecto, né? O aspecto da habitação do Espírito, né? Um corpo de muitos membros, né? Falando da igreja coletiva com um encabeçamento de Cristo, né? E a igreja é a esposa do Cordeiro que é tirado desse corpo, né? Corpo de Cristo.
e também somos filhos de Deus, filhos do Pai, né? Muitos filhos. Amém. Né? Então esse é o propósito do Senhor, fazer uma morada para o Espírito, né? Uma esposa para o seu filho e muitos filhos para o Pai. Né? Amém. E vamos avançar, né, irmãos? Pegar lá, continuar lá em Êxodo 29, né? A gente já comentou da vez passada dos animais, né? Que 29, Êxodo 29, versículo 1. Isto é o que lhes farás para o consagrar, né? Para ser colocado de uso exclusivo de Deus, a fim de que me oficiem como sacerdote. Né? Então existe uma finalidade da consagração, né? Consagrar a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite, flor de farinha de trigo, os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, vestirás Arão da túnica, das sobrepeles. Versículo 5. Depois tomarás as vestes, vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal, do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça. Assim ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás da túnica e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Né? Então a gente vê aqui o aspecto de Cristo, né, como sumo sacerdote, né? Arão, ele é um aspecto do Senhor Jesus, sumo sacerdote. Amém. Os filhos de Arão é um aspecto do ministério da igreja, né? Dos que já exercem o sacerdote, né? Como a gente já comentou da outra vez. Todos os filhos de Deus, até o novo convertido, todo filho de Deus é um sacerdote na casa de Deus. Todos. Sim. A diferença é que muitos ainda não se despiram do velho homem para se vestir de Cristo, né? Do novo homem. A gente foi lá que a gente estava estudando com relação às vestes, né? De sacerdotais. Então todo filho de Deus, ele tem esse ministério de ser um sacerdote para Deus. Né? Fomos comprados para isso, para ser um reino de sacerdotes. Amém. Mas nem todos exercem o sacerdócio. Né? Porque é um processo, né? A gente sabe que é um processo. Falando, não que eu tenha um serviço que eu seja melhor que o que não tem. Porque é um processo. E todos nós estamos nesse processo ainda. Né? Todos nós, cada um tem uma estatura e está num nível desse processo de consagração. Né? Todos nós estamos nesse processo. E conforme a gente vai compreendendo a obra da cruz, o que o Senhor fez por nós, né? Nós vamos, por fé, nos consagrando ao Senhor pelo Espírito Santo. Né? Já a gente viu também que a consagração é algo que parte do céu para nós. Né? É algo que o Senhor fez por nós, não é algo que nós fazemos. Né? A gente tem mania de falar, eu vou me consagrar ao Senhor. Né? Então a gente acha que então agora eu vou em todas as reuniões, vou ler muita Bíblia, então estou me consagrando ao Senhor. Mas a base da consagração não é essa. A base da consagração, né, os princípios espirituais, eles começam no que o Senhor fez por nós. Né? Então a gente vê aqui que os princípios da consagração aqui para o sacerdócio, toda essa consagração ela está baseada no sacrifício de Cristo. Sim. Né?
Então, aqueles que são consagrados são aqueles que estão debaixo do sangue, que participaram, né, de comer o cordeiro, né? Participam do sangue e da carne, comem e bebem do cordeiro. Comem o pão ázimos, também vai falar de Cristo, né? O cordeiro fala de Cristo. O pão maná do deserto vai falar de Cristo, né? A gente já estudamos isso em outras ocasiões. Então, até o irmão Dino, ele costuma falar com relação a isso, que quando o Senhor ele faz a sua obra na cruz, é como se ele comprasse, a alegoria que ele faz, né? Como se o Senhor ele comprasse para nós uma enciclopédia de 20 livros. Aí ele pega para você, ó, já está pago o preço. Vocês têm 20 livros aqui para vocês desfrutarem desses 20 tomos, né? Aí ele te dá lá o ticketzinho lá e você vai na livraria pegar. Só que quando você vai lá, você só volta com o primeiro capítulo. Pô, mas você tem direito dos 20, da enciclopédia toda, mas você só volta com o primeiro capítulo. Né? Mas existem outros capítulos também. A revelação ela avança. O que o Senhor fez por nós avança. Né? O primeiro capítulo é o que a gente mais simples que a gente conhece, né? Que o Senhor morreu por nós, pagou os nossos pecados, as nossas transgressões, mas não foi só isso que o Senhor fez, né? Nos salvou, né? Está tudo no primeiro tomo, né? Mas agora o Senhor ele quer avançar, ele quer entrar conosco na nova vida, né? Então isso aí já vai prosseguindo, né? E é isso aqui que vai falando os aspectos da consagração, né? E a gente vai observar também que essa consagração ela começa num nível individual e depois ela vai avançar para um nível coletivo. Então a consagração ela começa no individual, depois avança para o coletivo, né? Então hoje, né, a gente já falou dessa parte de cima, né, do novilho, dos 2 carneiros, né, já falando dos elementos, né, da consagração, e a gente vai pegar esses sacrifícios um por um, para a gente estar vendo alguns aspectos dele, né, para a gente estar avançando nisso aí. Então vamos pegar do versículo 10, o que seria o aspecto do primeiro, um dos primeiros tomos, né? 29:10. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas do redenho, do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Né? Então isso também a gente já falou da vez passada, né? Que esse novilho ele tipifica, né, o aspecto do sacrifício de Cristo pelo pecado, né, singular. A gente tocou nesse assunto, pecado singular e pecados plural, né? Pecados é a mesma coisa que as transgressões ou pecado cometido, né? Os atos cometidos pecaminosos. Então quando a Escritura fala no plural, né, pecados é a mesma coisa que transgressões, às vezes a gente vai ver como transgressões ou atos pecaminosos cometidos, né? E pecado está falando da nossa natureza. Então o Senhor ele pagou o preço não só pelos atos que nós cometemos pecaminosos, né, mas também ele trata com a nossa natureza, a natureza caída, a natureza de Adão, a natureza que a gente herdou lá de Adão no Éden, quando Adão pecou, né, e o homem pecou lá no início, e essa natureza foi sendo transmitida, natureza caída de homem para homem, chegou até nós hoje, né? E
E o que o Senhor fez na cruz foi tratar com essa natureza caída. Ainda que nós vamos conviver com aí você pergunta, ué, mas minha natureza está aqui. Todo dia quando eu acordo, né, Paulo, em determinado momento, quando chegou em Romanos 7, ele rodou, né? Eu costumo fazer essa alegoria com o povo ali no deserto. Já sou eu, né? Que o povo vinha caminhando, né, do deserto. Aí chega a determinado ponto, eles começam a dar volta. Né? Ficam 38 anos dando volta. 2 anos eles vão avançando. Depois ficam 38 anos ali dando volta ali até chegar na terra prometida. Então eu costumo fazer uma comparação desses 38 anos rodando com Romanos 7. Então quando a gente não compreende essa situação de Romanos 7, Romanos 8, né? A gente fica dando volta no deserto, né? A gente fica naquilo, né? A gente fica querendo fazer coisas para Deus. O que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. O pecado que está na nossa carne, né? Esse é o problema, né? Problema de natureza. Então, uma das coisas que o Senhor fez na cruz foi tratar com essa natureza caída, né? Mas essa natureza caída, ela vai nos acompanhar até o dia que a gente fechar os olhos, até o dia da nossa morte. A gente vai estar, né, nesse corpo corrompido, né? Ou até o dia, ela vai acompanhar a gente até o dia da nossa morte, ou se o Senhor voltar e a gente estiver vivo, nesse aí seremos transformados. Sim. No abrir e fechar de olhos com outro corpo, um corpo incorruptível, né? Que não tá mais, já não é mais um corpo caído, mas um corpo glorificado, um corpo que não morre mais, um corpo igual ao do Senhor, né? Mas enquanto o Senhor não volta, se a gente morrer antes, esse corpo caído vai nos acompanhar. E o que o Senhor fez, Ele nos deu condição, né, na sua obra, da gente avançar e aprender a lidar com a nossa natureza caída, né? Isso que a gente vai ver aqui, Romanos 6, que explica bem isso aqui. Romanos 6. Então a gente está no novilho, né? O novilho vai tocar no aspecto do que Cristo fez por nós, né? Na obra de Cristo. Então, todos esses sacrifícios eles apontam para a obra de Cristo, né? Mas cada um, isso aí eu já toquei no outro vídeo. Todos os altares do Velho Testamento, das Escrituras, todos os sacrifícios, todos eles expressam o único sacrifício de Cristo, né? Aponta, né? O sacrifício de Cristo foi único e perfeito. Mas nesse único sacrifício perfeito, ele fez muitas coisas, milhares de coisas ali. Né? Para a gente entender tudo que o Senhor fez ali na cruz, o Senhor revelou em todos esses sacrifícios de Levítico, todos esses altares que tem na Escritura, nenhum deles tem uma expressão total do sacrifício de Cristo. Então cada um tem um aspecto, né, do sacrifício de Cristo. E todos eles são sobrepostos uns aos outros. Aí você pergunta, mas qual que vem primeiro? Vem esse? Eles são sobrepostos, um em cima do outro, né? E às vezes a gente até confunde, né, um aspecto de um com o outro, né? E nos textos do Novo Testamento também a gente já vai ver aqui em Romanos mesmo que começa em um aspecto do sacrifício, depois já avança para o outro, né? E nós somos incluídos nesse sacrifício, né? Por exemplo, o primeiro aspecto é que o Senhor, Ele morreu, né? Pagou o preço pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado, né? E o primeiro aspecto foi para satisfazer a santidade de Deus, do Pai, né?
que foi ofendida quando o homem caiu, né? O homem pecou. A santidade de Deus, a glória de Deus e a justiça de Deus foi ofendido. Então, o Senhor, ele paga o preço. O primeiro aspecto é esse. É algo que o homem não poderia fazer, né? Nenhum homem poderia fazer por causa do pecado, né? Então, ele vai ali como já vou tocar num outro aspecto, né? Ele vai como aquele cordeiro imaculado, né? Sem pecado, aquele pão asmo, né? Sem fermento, né? Está falando da natureza dele sem pecado. Ele viveu uma vida aqui sem pecado, perfeita para Deus, né? E aí ele vai entregar essa vida perfeita para Deus, o cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha. Por isso que homem nenhum poderia fazer isso. Só o Senhor poderia se dar para o Senhor como cordeiro, né? Sem mancha, sem mácula, perfeito, né? Como um pão asmo, seja é outro aspecto. Pão asmo também não tem fermento. É o Senhor se dando também, né? A natureza dele pura, né? Sem mistura. Aí vamos ler aqui Romanos 6. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Primeiro aspecto a gente vê que pecado, né? No singular. Então está falando da natureza caída do homem. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? Então a gente vê aqui, né, que já começa a entrar no segundo aspecto e no terceiro. Ou seja, já sai do novilho para o cordeiro e já entra no asmo, que é a nova vida, os pães asmos, que é a nova vida, né? Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, então morremos com ele. Então o primeiro aspecto é que o Senhor morreu. Foi um sacrifício unilateral, só ele fez, homem nenhum poderia fazer. Esse é o primeiro tomo, estava falando das enciclopédias, né? O segundo tomo, que é o segundo aspecto, que primeiro ele morreu pelos meus pecados. No segundo tomo, já que eu fui incluído nessa morte. Então, o primeiro aspecto é o que o Senhor ele fez uma obra unilateral. Só ele morreu ali na cruz. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ele me incluiu também nessa morte. Me incluiu nessa morte e me incluiu na sua ressurreição. Né? Aí a gente já entra na novidade de vida. Né? Que já está entrando naqueles pão asmos, untado com azeite. Isso aí já está falando da nova vida. Assim também andemos assim, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós estamos num corpo caído, corrompido, mas o pecado ele não terá mais domínio sobre vós.
somos sujeitos ao pecado, né? Mas o pecado ele não tem mais domínio, porque o corpo do pecado ele foi desfeito por Cristo na cruz, né? E a gente alcança essas coisas pela fé, é por fé, né? Por fé nós alcançamos o que o Senhor fez na cruz. Por isso que a gente tem que saber, né? Sabendo isso, depois considerai-vos, né? Amém. A gente tem que conhecer, saber, depois considerar. Amém. Pode falar. Essa fé que você fala é a fé na Escritura, é uma fé que você alcança pelo produzir da obra do Espírito, esse alcançar esse governo, esse domínio sobre o pecado. Assim, que aspecto de fé é essa? Então, é uma fé experimental. Isso é a minha interpretação, o que eu entendo. É uma fé experimental. Porque, por exemplo, você conhece, você sabe, né? Olha só que interessante. Você conhece, depois você considera o que o Senhor fez. Aí agora você tem que experimentar. Você tem que experimentar ela. Ela tem que virar experiência. Porque o que... olha só que interessante aqui, ó. Olha o versículo no 6 ainda, Romanos 6, versículo 17. Vamos pular para o 17. Mas graças a Deus, porque outrora, ó, tá no limite. Esse versículo 17 aqui é o limite. É o limite de outrora e de agora. Tá vendo que a gente está no limite de dominar o pecado e não dominar. É o limite. Depois eu vou avançar para outro texto que a gente vai estar falando de prática, né? De você desfrutar do que o Senhor fez. O que te liberta do pecado é você desfrutar do que o Senhor fez. Tomar posse, né? É uma espécie de posse. Pela fé você entra no... lá no Tiago. Você obra pela fé. Né? Você mostra a sua fé pelas suas obras. É mais ou menos isso. E é isso que te liberta. Então é a salvação da alma, no caso. Sim, já Porque está avançando. Sim, isso quando você creu. Vou para trás da Não salvação precisa fazer inicial. nada. Não precisa fazer nada. Então agora nós estamos tratando o assunto da salvação da alma. Sim, sim. Que também está inserido no assunto da consagração. Sim. Consagrações. Então para você estar consagrado, você tem que deixar ser salvo. Não como você falou, não é porque você vai muito à reunião. Não. Não é porque você lê muito bem a Escritura e nem fala muito bem. Mas é você, isso ser uma realidade, produzir. Porque parece que tem hora que parece que consagração na concepção, né? Se quiser cortar, né? Não, pode falar. Tem hora que parece que a consagração depende de nós. Aí da forma que você fala, parece que não. Assim, eu que estou entendendo. Aí porque eu já ouvi... porque eu vou chegar lá. Ah, tá. Porque a consagração, que a gente tem ouvido essa parte você dá ao Senhor. Não estou falando de pecado. Essa parte que diz respeito ao sacrifício vivo. Por exemplo, o que você... Para salvar a tua alma, você precisa orar. Ou para salvar a tua alma, que é um aspecto de consagração, consagrar aquele tempo à oração. Então, assim, lá para frente, então, deve ficar mais claro isso. Vai ficar mais claro. Na reunião passada ficou bem claro. Mas eu vou avançar mais. Deixa eu avançar mais um pouquinho, que vai ficando mais claro. Porque a gente começa assim... porque o que eu vou falar agora, esse versículo 17, ele também, como eu estou falando, é um limite. Mas ele vai depender da gente entender outra coisa. Então olha só, versículo 17. Nada, meu irmão. Vamos passar. Se não ficar claro depois... Deixa eu só fazer um agendozinho. Pode falar. Porque é o seguinte, consagração e santificação é o mesmo princípio. Só que você vai ver quando o Velho Testamento está falando de consagração, ele está falando de consagração para o serviço. Consagração tem uma relação com o serviço, enquanto santificação tem relação com vida. Entendeu? Com a tua vida prática. A consagração ela tem mais um aspecto voltado para o serviço. Está vendo ali que o sacerdote está consagração porque ele vai servir. Entendeu?
O serviço dele tem que ser um serviço consagrado ao Senhor. Em contrapartida, ele tem que ter uma vida santa. Santificação. Então, santificação e consagração são como se fossem duas asas. Entendeu? Então, a consagração ela vai para um lado. Os dois, segundo ele está falando, é o seguinte: começa em Deus, porque nós de nós mesmos não conseguimos nos santificar e nem nos consagrar. Então, o nosso ato até de se consagrar, ela depende do Senhor, não é baseada nas nossas forças. É pelo que o Senhor fez. A gente precisa querer. A gente vai fazer... É pelo que o Senhor fez. A base no que o Senhor fez. Aquilo que tu fala às vezes a gente fala de viver de dar testemunho com base nas nossas obras. Quando te chama, tu fala que usa um moralismo. Termo. Moralismo. Não é moralismo. A gente não tem que viver uma vida de religiosidade. A gente tem que viver uma vida... Não é subir monte. A gente não tem que ser moralista no sentido assim de viver uma vida perfeita baseada em nós mesmos. Sim. Mas se a gente vive uma vida perfeita porque baseado na vida de Cristo, deixando a vida de Cristo fluir. Parece muito filosófico, mas isso é como ele está falando, na experiência. Você vai experimentando. Então, primeiro quando a gente vai falar assim, olha, aos santificados em Cristo. Né? Então, em Cristo nós somos santos em Cristo. Porque ele fez algo pra gente, né? Então a nossa santidade tem como base aquilo que Cristo fez. Agora, tudo isso que Cristo fez, agora tem que tomar vazão, tem que fazer parte da nossa experiência. Santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, a gente vai galgar por isso que é um processo, que foi separado para que nós andássemos nele, em Cristo. Senão, a gente começa a querer... O que é ser santo? Botar uma roupa. Não, vai ficar um pouquinho mais. Não, cortar, eu não sei cortar. Vai. Depois eu não tenho nem ideia de como é que faz. Peço pro Thiago. Pega pro Thiago. Não precisa não. Entendeu? Senão o máximo pode ficar muito longo. Nós mesmos, o que a gente faz? A gente bota uma roupa santa, a gente não ri, a gente não faz. Aí a gente sendo santo. Você vai criando métodos para ser santo. Obrigado. Porque a gente tem uma ideia de ser santo. E o Atmani falava que às vezes o irmão santo, você olha para aquele irmão ali, você nem acha que ele tá de chinelo, tá assim, porque não é isso. Não é exterior, é interior. Faz sentido. Entendeu? Então não é um moralismo. O que você usa de moralismo. Então, tanto para santificação como para consagração, é o mesmo princípio. É baseado no que Cristo fez. É Ele que nos consagra através da obra dele. E agora, essa consagração ela tem que fazer parte da nossa experiência. É por isso que ele está falando ali. Conhecer, saber isso. Aí você sabe de algo que aconteceu. Considerai-lo, né? Pois, né? E aí apresentai-lo. Porque Hebreus 4:2 vai falar o seguinte, que a palavra de Deus não teve validade porque não foi misturada com fé. Porque o que é esse misturado com fé? Você tem que Eles crer. não consideraram. Eles leram aquilo dali e falaram, não, isso daqui não é para mim não, isso daqui é para o Edson. Aí a palavra já não tem, aí a palavra não tem como ser aplicada, porque eles não deram crédito. O ímpio é a mesma coisa. Por que o ímpio não é salvo? Porque, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Você ouve o evangelho e você dá crédito. Aí é onde que a fé entra. Né? Que os irmãos chamam de fé salvífica. E aí quando você dá crédito à pregação, o Senhor vem e faz a obra. Desculpa. Nada, meu querido. Porque é bom que tira a dúvida. Porque eu fiquei na dúvida. Na eu fala, percebi. Né? Na fala. Então, isso aí que o Gabriel está falando, né? A santificação, ela é o Espírito Santo frutificando de dentro para fora. Ele vindo do teu espírito para a tua alma. Sim, isso é santificação. Por isso que ele está falando que é a mesma base, porque vem pelo Espírito. Santificação é algo interior. É o Espírito no teu espírito frutificando na tua alma. É isso que eu entendo. Entende? Isso aí. Agora, a consagração é o Espírito sobre para o serviço. Comissionando. Tem a ver com a comissão. Por isso que é o sacerdócio. Tem a ver com o sacerdócio. Você é consagrado... Porque, às vezes, irmão, por que às vezes a gente vê, você conhece determinado irmão, rapaz, tu vê que esse irmão é muito espiritual, ele é uma bênção, irmão, cheio do Espírito, uma bênção, mas o irmão, ele está consagrado, ele até tem uma santidade ele tem até a santidade, então ele foi consagrado, ele está consagrado para o Senhor, aquele irmão ali, até determinado ponto, até a parte do cordeiro, ele é consagrado.
até o novilho, o primeiro cordeiro, o segundo ele se consagrou. Agora ele não entrou no caminho, no andar. Entende? Então ele não entrou no serviço ainda, no sacerdócio, na vida sacerdotal. Não exerce o sacerdócio. Tu conhece algum irmão assim? O irmão tem uma vida espiritual, né? Que tu vê, poxa, é um irmão bem espiritual, mas ele não funciona no corpo. Eu tenho uma compreensão de espiritualidade, né? Só que eu não vou falar aqui porque o que é ser espiritual? Eu tenho um pensamento sobre espiritual. Né, que o irmão Gabriel usou lá, que nós somos espirituais. Então essa vida, ela é o tempo todo espiritual. Entendeu? Então assim, fora do assunto. Por causa, você não pode confundir a vida de espiritualidade com o serviço. Às vezes o irmão, ele está ali com a vida espiritual, mas o serviço ele ainda não recebeu a unção para o serviço. É tipo o guarda de trânsito. Ele faz a prova, faz tudinho, ele é guarda. Ele é credenciado. Se ele não colocar roupa, vai um cara de roupa qualquer lá no trânsito lá, vagabundo passa por cima dele. Tem sentido porque... Entendeu? Então a consagração é a roupa. Por isso que quando fala ali, está falando da roupa. A consagração é a roupa. A santidade, ele passou. Ele estudou, ele passou, ele tem todo o conhecimento, ele é um guarda de trânsito. Se ele não tiver a roupa, ele não consegue exercer a função dele. Ele tem autorização para exercer a função, mas ele precisa da roupa. Veste adequada, né? Ele precisa da veste adequada. Então é o que ele está falando. O espírito dentro e o espírito sobre. São os dois as duas formas que o espírito trabalha, né? Enchendo, aí são os frutos do espírito, é a vida de espiritualidade. Isso não quer dizer que automaticamente você já pode sair servindo. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele tinha uma vida de 30 anos servindo. Uma vida de interior. Mas para ele servir, ele teve que ir lá ser batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo sempre esteve ali com ele, mas veio sobre ele, capacitando ele para o serviço dele, para o ministério. Então, o Espírito Santo é como pomba, veio como... aquilo ali é um sinal da consagração. Que é o Senhor Jesus assim. Naquele primeiro aspecto, né? Mas esse Espírito Santo, como que... Ele não vem por cima, ele já está dentro. Não, está dentro. Porque quando fala que vem por cima, é para entender. É como a água. A água, por exemplo, a água você bebe ela, é isso? Para te constituir. Você bebe água. Mas você pode cair no rio e ficar encharcado da água. A água está trabalhando das duas formas. Tanto te constituindo como te lavando. São trabalhar diferente da água. O Espírito Santo, ele te capacita, ele te reveste. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela está falando de revestimento aí. Está falando de enchimento do Espírito. Entendeu? Agora, nós precisamos ser cheios do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, o Espírito vai produzindo o fruto. Aquele gomo, né? Não é isso, Flávio? Com vários, entendeu? Então, são aspectos diferentes do trabalho do Espírito. Eu já tenho outro sentimento. Por isso que vai cortar essa questão. É melhor a gente avançar nesse assunto. Vamos continuar aqui, de repente... não, deixa os irmãos... Desculpa, deve sair o que você falou aqui, fica gravado. Não tem problema não, né? Então vamos continuar. Romanos 6, 17. É o que eu estava falando assim mesmo, nesse mesmo sentido aí. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado... Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Né? Então aqui ele vem falando aqui, que outrora era escravo do pecado. Né? Isso. Agora, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Com obediência aí no caso. Então, obediência pelo saber, conhecer e considerar a forma de doutrina que foram entregues. Que forma de doutrina é essa? Estão falando da doutrina dos apóstolos, que é Cristo. Essa é a doutrina. Quando a Bíblia fala de doutrina, está falando de Cristo. Então eles foram entregues a essa doutrina e obedeceram a doutrina, né?
E uma vez libertados do pecado, foi feito servo da justiça. Né? Então você conhecer e considerar, né, gerar fé, esse serviço, ele vai te libertar do pecado, mas vai depender de uma outra coisa. Senão a gente entra nas obras, não depende, é o que você estava falando. Se você não entende o outro ponto, que está incluído aqui, está embutido aqui, você fica no, então eu não preciso, se Deus me consagrar, não parte dele. Né? Então eu posso fazer e estou me consagrando. Né? O outro aspecto que a gente vai ver é de Romanos 8, a gente vai virar só a página que estamos em Romanos 6, vai ter Romanos 7, que ele vai ver que ele não vai conseguir fazer isso, o que ele quer fazer não faz. Por conta de quê? Porque está ali na carne dele, né? Natureza caída. Mas foi justamente isso aí que o Senhor deu, fez, né, pela sua obra na cruz, para que a gente pudesse avançar nisso, né? Romanos 8, 2. Romanos 8, versículo 2. Ó, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Entende? Então o que nos livra da lei, né, do pecado e da morte é a lei do Espírito de vida. E é a lei. Enquanto eu tiver na minha carne, é a questão da carne, na minha carne que ela é caída, né, obrando na minha carne, eu estou gerando morte. Eu estou querendo fazer coisa para Deus, estou querendo agradar a Deus, mas eu não vou conseguir. Entende? Por conta da minha carne caída, por conta da minha natureza. Eu até quero fazer, vejo que a lei é boa, né, isso que Paulo fala. Sim. Né? E é o que eu estava falando, quando a gente está nisso, é que nem o povo lá no deserto, lá já tinha tudo lá, mas eles achavam que podia fazer alguma coisa para Deus, aí ficam dando volta ali, ó. Ficam dando volta. Né? Quando você entende que é pelo Espírito, aí você deixa de dar volta. Entende? Porque esse novo e vivo caminho, ele é pelo Espírito. Né? Então você precisa, primeiro, considerar, tem os tomos que eu estava falando, né? O novilho, foi o que o Senhor fez, ele morreu, né, pelo meu pecado, mas ele também me incluiu no corpo da sua morte. Já é o carneiro, o primeiro carneiro. Né? Primeiro aspecto é que ele morreu. Segundo aspecto do carneiro, que ele morreu, mas me incluiu, né, na sua morte. E é pelo Espírito, que a gente vai entrar nessa nova vida. Né? Porque se a gente fica só com esse aspecto, eu posso ficar salvo só com esse aspecto. Ser espiritual, você é um crente espiritual, falar, não, vou ter comunhão com Deus, vou ler as Escrituras. Não, Cristo morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados, né, pela minha natureza. E eu vou ficar na minha ali, ter comunhão com o Senhor aqui. De vez em quando eu tenho comunhão com o irmão, assim, converso da Bíblia com o irmão. E só fico nesse aspecto. Eu fico com o primeiro tomo e com o segundo tomo. É o primeiro e o segundo tomo. Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todo, não faltou nada. Né? Mas aí eles tinham que comer o cordeiro todo. Não podia negligenciar nada. O problema é que a gente negligencia. Né? Então, é o que eu estou te falando, que o irmão ele pode ser um irmão até espiritual e ter isso é consagração, mas é um nível de consagração inicial. Né? Porque a consagração ela vai avançar. Ela tem a ver com a consagração, a gente está falando do aspecto, né? Isso que a gente está falando aqui é um aspecto. Porque, por exemplo, as festas levíticas é a mesma coisa, só que tá ali falando como outro aspecto. Você vai ver lá a Páscoa, que é o cordeiro, o asmos, que é o pão, aí você vai ver Pentecoste, que é o Espírito descendo. Mesma coisa que a gente está vendo aqui. É a mesma coisa. Né? Depois vai ver expiação, tabernáculo, né? Mesma coisa. Só que a gente está vendo outro aspecto diferente. Está vendo os animais, né, os sacrifícios ali. E daqui a pouco a gente vai ver o pão com óleo derramado, a oferta de manjar, entendeu? Que ali já está o
o coletivo da consagração. A consagração agora ela está avançando para o coletivo. Entendeu? Já é um outro aspecto. Entendeu? Então vamos voltar para Êxodo 29. Então a gente só está no primeiro aspecto, né, do novilho. Vamos entrar no segundo. 15, Êxodo 29, 15. Depois tomarás um carneiro, quer dizer, é o primeiro carneiro agora, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Ou seja, vão se identificar com aquele sacrifício também. Com esse aspecto do sacrifício, que é o segundo tomo, né? Ó, imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Né? Então a gente vê aqui que o primeiro carneiro, ele fala que é o holocausto ao Senhor. Né? Não sei se os irmãos se lembram que quando a gente estava falando sobre o altar de bronze, né? A gente estudou sobre o altar de bronze. Então tinha um altar de bronze, que é o tipo da cruz também. Mesma coisa. Outro aspecto, mesma coisa. Então ali o animal era partido e colocado ali, tinha aqueles instrumentos ali que o animal tinha que ser virado, né? E tinha um recipientezinho que aquilo tudo ele virava a cinza e depois pegava a cinza. Ou seja, estava tratando com o pecado, com o nosso pecado, até ele ser totalmente consumido, virar cinza. Essa é o tipo ali do altar. Está falando da cruz de Cristo também. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. Então esse é o segundo carneiro, é o holocausto. É o tratamento do nosso pecado, né, até ele ser totalmente tratado. Ele vai ali, vai queimando de um lado, no altar, no outro, vai sendo consagrado. Às vezes a gente ainda tem problema ainda, mas está ali no altar. E o Senhor está virando, o Senhor está trabalhando. Vai queimar de um lado, vai vir fogo de um lado, fogo do outro, vai virar para o outro lado, quando tu pensa que está melhorzinho, queima ele, bota mais brasa aqui para torrar ele, até tratar totalmente com o pecado. Né? Então isso aí está no segundo carneiro ainda. Esse é o segundo carneiro. Às vezes a gente está no segundo carneiro, nesse aspecto ainda, entendeu? A gente está dando para entender agora a questão da consagração, porque tem níveis de consagração. Você pode estar no primeiro, considerando só o que o Senhor fez. O segundo nível, que já é bem avançado, é o nível de Paulo, que ele vai falar assim, ó, Gálatas 2, 19 e 20, vamos ver lá. Gálatas 2, 19 e 20. Eu confesso que pra mim está sendo bom, né? Porque eu confesso que eu não entendi. Esse como é que você tem diferente? Então, a gente está esmiuçando, né? A gente está tocando esmiuçando Não, mas está sendo bom. Tá sendo bom. o assunto. Uhum. Né? Então Paulo vai falar assim, ó, Contexto? Gálatas 2, 19 e 20. Ó, isso é consagração. Ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então agora ele já se considera crucificado. Primeiro Cristo foi crucificado. Isso aqui já é o segundo carneiro. Agora ele está crucificado também. Entende esse outro aspecto? É o do segundo carneiro. Ele está crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Né? Então, nisso aqui, irmãos, essa nova vida de Cristo aqui é pelo Espírito.
que está embutido no espírito, ele não sai daqui. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo nessa carne caída, a carne está caída, né? Como a gente falou, a gente vai morrer com ela, ou se o Senhor voltar antes, seremos transformados. Aí acaba o problema da carne, né? Mas esse viver nessa carne que a gente está aqui, para resolver esse problema, só é a lei do Espírito de vida, que vai te livrar da lei do pecado da morte. É só isso aí que te livra. Isso é o segundo tomo. É o segundo tomo, você se considerar crucificado com Cristo. Já estou crucificado, está nesse segundo carneiro aqui. Certo? Vamos voltar para Êxodo. Êxodo 29. Aí 29 e 19. Depois tomarás o outro carneiro. Agora é o segundo carneiro. Então teve o primeiro e o segundo. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue. Porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e as suas vestes sobre seus filhos e as suas vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos. Né? A gente vê assim, interessante, né? Esse segundo carneiro aqui, primeiro aspecto do segundo carneiro que ele vai falar que é o carneiro da consagração. Esse segundo carneiro, o texto aqui vai falar que ele é o carneiro da consagração. Depois ele vai falar dos pães, dos bolos, e vai falar que tudo aqui, ó, aqui no versículo 28. Ó, isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel. 2 sacrifícios pacíficos é a sua oferta ao Senhor. Então, no versículo 22, vai falar, porque é carneiro da consagração, e depois esse carneiro da consagração, mais os pães ali, eles são sacrifícios, ofertas pacíficas. Estão todos incluídos em ofertas pacíficas. Né, que vai falar que nós fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus, né? Vai tocar nesse aspecto. Domingo até, a gente vê que nesse cordeiro aqui, que é o cordeiro da consagração, ele colocava o sangue na orelha, né, no polegar direito, nos pés. Né? Não é isso? Então, até o Gabriel ministrou domingo com relação à comunhão, né? Comunhão com o Senhor, né? Nas Escrituras, no nosso serviço e no nosso caminhar, não é isso? A nossa comunhão, mas essa comunhão com o Senhor, no ouvir, no serviço, que a gente está falando lá, de você obedecer pela doutrina que você aprendeu, você agora começa a obrar. Isso te leva à consagração, entende? Por isso que fala, apresentai-vos, lá em Romanos 6, da mesma forma que vocês outrora apresentavam os vossos membros, né, para servir o pecado, agora vocês vão apresentar os vossos membros para servir o Senhor, como instrumento de justiça. Apresentai os vossos corpos, Romanos 12, né, como sacrifício vivo. Agora você está apresentando os seus membros para servir ao Senhor. Agora é uma orelha, essa orelha que é ungida com sangue, é uma orelha que, como o irmão falou, que tem comunhão com o Senhor na palavra. Então agora essa orelha ela é consagrada ao Senhor. Por quê? Porque ela passou pelo altar, sangue, né? Tocou no altar, diz que tem uma escritura aqui que vai falar que tudo que tocar no altar é santo. Por que tudo que toca no altar é santo? Porque morre.
Tudo que é consagrado ao Senhor, que vai ser dele, para o uso exclusivo dele, tem que passar pelo altar. Não passou pelo altar, o Senhor não vai usar. Aí vai andar na lei da... vai andar na carne. É porque não passou no altar. Aí dá ruim. Vai gerar morte. Porque, Né? porque às vezes a gente pensa, né? O pecado, ele não é só um pecado. Né? Todo aspecto da casa de Deus, ele é tipo assim, se você não ouvir, né? Você peca, né? Aí você não peca uma vez, um pecado só, você peca de várias vezes. Então, irmão, vamos avançar aqui, vamos avançar rapidinho aqui. Então a gente vê que o pé, né? Então é consagrado o serviço, né? Os membros para o serviço, a mão com óleo ali, né? Comunhão com o Senhor no serviço, consagração do seu serviço e da sua forma de andar também, né? Como você anda, isso é a consagração também, né? Agora tu vê que interessante aqui, né? No 21, ó, tomarás então o sangue sobre o altar e o óleo da unção. Aqui esse óleo da unção aqui já tá falando de Pentecostes. Como eu falei que é a mesma coisa com aspecto diferente das festas levíticas. Então agora esse óleo da unção é o Espírito Santo trazendo tudo que Cristo fez na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, não é? Tem um hino que fala, é direito nosso, é a nossa herança. Então o Espírito Santo, ele morreu, ressuscitou, ascendeu, foi entronizado, né? Se assentou no trono e recebeu ali a promessa do profeta Joel, né? Que estava lá no Joel, lá que o Espírito seria derramado sobre o cabeça, entronizado. Então agora o Espírito desce sobre o cabeça, por todo o corpo, pelos ministérios primeiro, pelos sacerdotes, primeiro pelos sacerdotes, a barba de Arão, né? Está lá em Salmos 133, né? Depois por toda a orla, por todo o corpo. É o Espírito Santo descendo sobre o corpo, né? Já é algo coletivo. Já está falando de uma coletividade, né? Então aqui o óleo da unção, ó, já está falando aqui da festa de Pentecostes. Mesma figura com um outro aspecto, né? Os aspergirá sobre Arão suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado. E as suas vestes também de seus filhos, e as vestes dos filhos com ele. Depois tomarás do carneiro gordura, a cauda que cobre a entranha, o redenho do fígado e dos rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão e um bolo azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos. Olha que interessante, irmão. Então agora, essas coisas vão ser colocadas na mão de Arão e de seus filhos. O que vão ser colocados? Esse pão azeitado. Então agora já está falando de um aspecto da consagração coletivo. Entende? Primeiro, o grão de trigo morreu. Grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica só. Mas ele morreu e gerou uma espiga, gerou muito fruto. Agora um morreu, logo todos morreram. E agora virou outro aspecto, virou uma só massa. Agora é um pão, não é isso? Agora esse pão, agora ele é azeitado. Desceu o Espírito Santo, o óleo da unção, com tudo que Cristo conquistou na cruz. E agora isso é colocado na mão dos sacerdotes. O que é isso? Agora já está na questão do serviço. É essa oferta movida que ele está falando. O sacerdote, isso tudo é colocado na mão dele como um serviço. Já está falando do serviço do sacerdote, né? Então ele está com aqueles pães ali, movendo perante o Senhor. E aqui mais embaixo a gente vai ver também que ele vai falar também que a porção do sacerdote era o peito e a coxa. Que eles também pegavam isso e moviam perante o Senhor, depois eles comiam. E a porção do sacerdote era o peito e a coxa. Aí eu pergunto, tem alguma versão, na minha tá coxa, alguma versão de algum irmão aí que fala ombro ou paleta? No 22? Oi? No versículo 22? No 27 também fala assim, versículo 27.
consagrarás o peito da oferta movida, ó, só que o peito também era movido perante o Senhor, e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e seus filhos. Isto será a obrigação perpétua aos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel. 2 sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. 27, em algum, fala ombro, coxa, da tute, Na minha coxa. coxa, ombro também. Então, tem algumas que falam coxa, mas o certo mesmo é ombro ou paleta. Porque o que quer dizer desse desfrute do sacerdote aqui? Quando a gente estudou das vestes sacerdotais, a gente estudou sobre o peitoral do juízo, não foi isso? Foi. Peitoral do juízo e do éfode, não é isso? Sim. Que era a parte do ombro, né? Então, quando ele fala aqui que a parte do desfrute dos sacerdotes é o peito e o ombro, tem versão que fala coxa, porque dá assim, o peito é a parte que tem muita carne, né? E vamos botar a coxa aqui, porque a parte que tem muito mais carne também, essa é a porção do sacerdote, que o Senhor não ia dar, né, a parte da frente que tem mais osso ali para o sacerdote, dá a parte da coxa, porque tem, né, não é isso, o sentido do texto não é esse, é ombro mesmo, ombro ou paleta, tem versão que está paleta, que é a parte da frente mesmo do animal, que era a parte dele. Esse é o desfrute do sacerdote, é o peitoral do juízo e o éfode, é a responsabilidade que ele tem para o serviço, e ele tem desfrute no serviço dele. É isso que o texto está falando, entende? O sentido aqui, né, dessa parte aqui do peito e da paleta, o ombro, era a porção que o sacerdote comia. Isso aqui tem a ver assim, com uma alegoria que eu vou fazer, bem interessante. Vocês se lembram quando João estava escrevendo o livro de Apocalipse, que ele profetizou ali, começa a ter revelação ali, ele começa a profetizar, determinado momento acaba ali a profecia e é dado para ele um livro, para ele comer. E ele comia aquele livro, era doce, né, não é isso? Na boca dele, mas no ventre era amargo. E depois que ele come aquele livro ali, ele profetiza mais um bocado, não é isso? Por quê? Porque ele recebeu aquela provisão ali, aquele livrinho ali era provisão para ele continuar profetizando, não é isso? Ele profetizou o que ele comeu. E Ezequiel também, eu acho que é Ezequiel, que também fala que Ezequiel recebeu um livro também, eu acho que foi Ezequiel também, que recebe um livro também e profetiza também depois, é mesmo sentido. Aqui é o mesmo sentido para o sacerdote, essa é a porção do sacerdote, o peito e a paleta, o ombro, para você se alimenta de Cristo, né? Está falando ali do peitoral do juízo e da nossa responsabilidade. Você come da responsabilidade de Cristo, do juízo de Cristo, entende? Dessa parte de Cristo. Para quê? Para você exercer o serviço. Esse é o teu desfrute. Essa é a porção por estatuto perpétuo do sacerdote. Essa é a nossa porção. Esse é o desfrute, né? Primeiro a gente desfruta do Senhor como pão, que tem muitos aspectos de Cristo, né? A gente vai ver que o pão mesmo, tem hora que a Escritura fala do trigo, né? Mas tem hora que quando fala lá da multiplicação do pão, aquele pão ali já é um pão de cevada, já não é um pão de trigo. E a cevada já está falando de um desfrute de Cristo na nova vida, do Cristo como primícia, porque a cevada só vinha na época da primícia. Entende? Então está falando do desfrute de Cristo como primícia, já é outro aspecto diferente. Entende? A gente come Cristo como trigo quando a gente está falando da morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Estamos comendo Cristo como trigo. Depois da ascensão dele, já é outro aspecto. Já é cevada, né? Ou esse aspecto aqui dos bolos ázimos, né? Que eles são uma expressão de um Cristo coletivo já, né? Que ele morreu, né? Não ficou só, gerou
muito fruto, né? Ele morreu, agora todos morreram, fomos feitos uma única massa, entende? E agora essa oferta movida é o nosso serviço perante o Senhor. Né? Se lembra que nas vestes tinha aquela sobrepeles que tinha aquele sininho? Que quando o sacerdote se movia, era sinal que ele estava obrando, trabalhando, não era isso? É o mesmo sentido da oferta movida. É um sinal que está tendo movimento de serviço no meio na casa de Deus. Os sacerdotes estão funcionando, entendeu? E isso é um aspecto coletivo da consagração. Primeiro, não sei se os irmãos estão conseguindo entender isso. O primeiro aspecto são individual. Cristo morre como novilho. Ele faz, ninguém tem participação. Segundo aspecto do primeiro carneiro, nós somos incluídos. Primeiro ele morreu, agora nós morremos com ele, como Paulo filho. Já estou crucificado com Cristo, né? E agora vai vir um aspecto do terceiro cordeiro, que é o da consagração. De agora você ser totalmente do Senhor. Seu ouvido, seu serviço, seu caminhar, né? Comunhão com Ele, esse é o aspecto. Mas ainda tem um terceiro aspecto da consagração, que é o aspecto coletivo. E esse aspecto eu acho assim, mais difícil, complexo para a gente. No natural a gente não entra. Porque eu tenho que conviver com Edson, né? Tenho que conviver com todos os irmãos. Os irmãos têm que conviver comigo, com as minhas debilidades, né? Mas somos ali, uma única massa. Como é que a gente convive como uma única massa? Aí tem o óleo ali. Só pelo óleo, irmão, para a gente conviver, né? E aí vai falar desse serviço sacerdotal movido, dessa oferta pacífica, né? E movida perante o Senhor. São aspectos da consagração, né? Vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Vamos, versículo 29. 29 e 29. Ó, as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Ó que interessante. Esse versículo aqui, né? Fala das vestes. Ó, as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Então, Arão, ele é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, sumo sacerdote. Então, essas vestes de Arão, que é aquela veste sacerdotal que a gente estudou da outra vez, das vestes, elas passarão para os seus filhos. É aquilo que a gente falou. Isso aqui está falando do quê? Do nosso despir do velho homem para a gente se vestir de Cristo. Então, a questão das vestes, ela também fala de consagração. Você se despir do velho homem e se vestir de Cristo também faz parte da consagração. Por isso que as vestes estão aqui. Amém. Né? A gente tem que ser vestido de Cristo. E isso começa, interessante. Eu queria, assim, uma coisa interessante que eu observei, assim, quando eu estava estudando essa questão da consagração, né? Isso começa com a gente desde que a gente é criança. Sempre que eu vejo o Pablo lá, né, com as crianças lá, eu me lembro disso. Né? Dessa parte dessa consagração que ela começa. Vamos ver lá 1 Samuel 2. 1 Samuel. Samuel 2. Deixa eu ver aqui. Ó, 1 Samuel 18 e 19. 1 Samuel 2, versículo 18 e 19. Ó, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. E olha só que interessante, ele já ministrava perante o Senhor, era menino. Não era nem jovem ainda, era uma criança ainda, já ministrava perante o Senhor. Vestido uma estola sacerdotal de linho. Essa estola aqui é a mesma coisa que o éfode. Ele já menino, ele já vestia uma estola sacerdotal. Ou seja, ele já tinha responsabilidade na casa de Deus. Entende? Ó, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano
lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Ou seja, olha só que interessante, irmãos. Quando você pega uma criança, eu assim, observo muito assim quando eu vejo os irmãos que têm esse encargo com criança, você está construindo uma vestes para aquela, você está construindo um éfode para aquela criança ali. Que o éfode ele fala da responsabilidade. Você vê, o irmão ele pega as crianças, leva lá para dentro e depois ele traz as crianças ali com um serviço. É uma responsabilidade. Entende? Na estatura delas, lógico. Você trabalha com a criança, não é simplesmente você pegar a criança, levar lá e fazer um entretenimento com ela, depois trazer para a criança não atrapalhar na reunião. Não, é você dar responsabilidade para ela. Né? Então a gente vê que de ano em ano, a mãe dele, a Ana, né, ela fazia uma nova roupa para ele. Por quê? Era uma roupa maior, porque ele cresceu. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Mais responsabilidade. Esse é o trabalho dos pais também com os filhos, né? Com os pais. E isso já começa em casa, né? Ainda que tenha o serviço dos irmãos também com as crianças, mas isso já começa de casa, de novinho, né? Fazendo as vestes da criança, éfode, né? O que é isso? Você dá responsabilidade. Uma responsabilidade para a criança na casa, na estatura dela. Né? A criança ela tem que ter... Tu vê, ele já era menino e já servia o Senhor com a estola sacerdotal, ou seja, com éfode, ou seja, com responsabilidade. Criança já tinha responsabilidade. Pouquinha. Né? Mas de ano em ano, aquela responsabilidade ali ia aumentando. A roupa era um pouquinho maior. E aquela já não cabia mais para ele. Né? Então a gente também é assim, né? A gente tem que receber uma veste todo ano, uma veste um pouquinho maior, né? A gente é que nem criança diante de... A gente é que nem criança diante de Deus, né? E é interessante isso, né? Porque é o caminho, né? Vamos voltar para Êxodo 29, irmão? Vou estar acabando já para não... O cara com grandão, com roupinha pequenininha. Não tem responsabilidade, é pouca responsabilidade. Tem que ter mais responsabilidade. Pescando, né? Porque tem que dar responsabilidade. Conforme os irmãos, até os irmãos novos convertidos que vão chegando no nosso meio, a gente tem que começar e dando responsabilidade para eles. Isso é construir uma roupa para o irmão. Entende? Você vai dá um pouquinho de responsabilidade para ele, pequenininho. Não está indo bem, ele dá um pouquinho mais. Vai dando uma veste maior para ele. Você farás a roupa, não é isso? Eles têm que fazer roupa, tem que construir, tem que, né, apresentar os irmãos perante o Senhor. Amém. Ó, versículo... Fala, pode falar. Você pode fazer o contrário, você pode pegar, como fizeram com Davi, né? Pegaram as vestes de Saul, meteram Davi ali, Davi não conseguiu andar. Não conseguia Aí a nem gente andar. faz isso, a gente pega, o irmão é novo demais, você mete a veste de Saul, né? Ele não consegue dar um passo na frente. Isso aí. Então tem que... uma responsabilidade mesmo. Até nesse aspecto do ouvido, né? Ele não está nem ouvido ainda para ouvir direito, mas já joga a roupa nele. Não está ouvindo nada, mas joga a roupa nele. Aí começa a andar na Aí carne. começa... Não, você, eu conto essa experiência aqui. Quando eu casei, eu conto de vez em quando, né? Quando eu casei, colocaram para servir na Cidade de Deus, recém-casado. Não tinha estrutura nenhuma, estava lá. Sofri que nem sovaco de aleijado no frio já. Por quê? Porque não era o meu tempo. Mas eu não tinha consciência disso. Me colocaram, eu estava lá. Então, por isso que os irmãos mais velhos mesmo, a mãe, né, tem que saber dar as vestes adequadas. Isso é sério. Às vezes você mata o irmão. Você dá, né, Davi? Olha o Davi, imagina se Davi, ele tenta ir com aquela roupa mesmo, se esforça, se eu chegar cansadão lá, Já tá morto. o gigante arrebentar com ele. Verdade. Então, só assim, terminando aqui para concluir, né? Versículo 30. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Esses 7 dias, né? Qual é a tipologia desses 7 dias aqui? O 8º dia, ele é a entrada no milênio, né? Então, enquanto a gente está vivo, a gente está nesse negócio aí. Não tem férias, nem feriado. Então, 7 dias, né?
o Senhor descansou no 7, né? Mas aqui fala aqui, ó, versículo 36. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado. E ungirás para consagrá-lo. 7 dias, de novo, farás expiação pelo altar, e consagrarás o altar, será santíssimo. Tudo o que tocar será santo. Né? Então é todo dia, né? 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Até não tem negócio de descanso, não. É todo dia. E nem jubila. Oi? E nem jubila. Nem jubila. É todo dia. O descanso é no 8º dia, né? Quando entrar o milênio, aí a gente descansa. E termina aqui, né? Queria terminar com isso, né? Ó, tudo que tocar o altar será santo. Né? Tocou o altar, porque que é consagrado ao Senhor. Por quê? Porque morreu, né? Foi crucificado com Cristo, então é consagrado. Aí o Senhor pode usar, né? O Senhor não trabalha com o velho homem. O Senhor ele só conta e trabalha com o novo homem, né? Com o que ele fez, né? Com o que ele está construindo em nós. É com isso que o Senhor conta. Com o que ele está construindo em nós, com o que ele está gerando da sua vida em nós. Ele não trabalha com o velho homem. Por isso que a gente tem que caminhar no que ele fez, né? Um pão ungido com azeite, né? Foi isso que ele fez, né? No corpo, né? O aspecto coletivo, né? Da nossa consagração, né? Então o Senhor fez isso e ele está contando com isso, comigo e com os irmãos, né? Com todos os filhos de Deus, né? Somos um reino de sacerdote para o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Tá parando aqui.